Padawans, Roderick trazendo para vocês mais um review de The Acolyte. Dessa vez vamos falar sobre o episódio que encerra a temporada, né? O 8º episódio, que pega emprestado o título da série, The Acolyte. E como vocês podem ver, né? A resolução da minha câmera tá diferente porque eu troquei. Eu espero que agora a qualidade dos vídeos melhore. Não vai ficar mais aquele brilho todo indo de fundo, né? Mas, enfim, nesse vídeo eu não vou ficar me estendendo muito, falando, né, o que é que eu achei do episódio, porque já tem um vídeo no canal falando tudo o que eu achei sobre a série, no geral. Eu tentei evitar os spoilers do episódio 8 justamente porque esse vídeo ainda não tinha saído, mas agora, né, quem já assistiu o episódio vai entender o que eu tô falando. Então vamos só focar nas curiosidades e no episódio em si, vamos falar da história dele, né? O episódio se chama A Acólita, pegando justamente o título da série The Acolyte. Então vamos lá. O episódio se inicia lá naquela caverna onde a Osha tá, né? Ela coloca o capacete de privação sensorial do estranho, né? Só que ela começa a sentir dor, toda a emoção. E aí o estranho tenta ir até ela para remover o capacete, só que nesse momento a Osha faz um truque que a mãe dela fez lá com o Tormund, meio que entra na mente do estranho, né? Ele sofre, mas consegue arrancar o capacete da cabeça da Osha, e nesse momento a gente vê um reflexozinho vermelho no olho dela, mas enfim. Basicamente ela conta, né, que viu a Mei matando o sol sem um sabre de luz. Ela tava com o sabre de luz na mão, mas ela conseguiu matar o sol sem usá-lo. Então o estranho percebe que a Osha viu o futuro, né? E tipo, beleza. Ele fica meio que contente porque a Mei conseguiu passar no teste dele, vai conseguir passar no teste dele, né? Só que a Osha diz que não, ela pode impedir que isso aconteça. O estranho já diz, com que nave? Ela, bom, eu sei onde eles estão. Então o estranho faz uma proposta pra Osha, né? Os dois vão juntos e quem chegar primeiro leva. Tipo isso. Mas enfim, enquanto isso a Mei acorda, né? Pergunta pro Sol onde eles estão e a gente vê que a Polan está estacionada na órbita de Brandok, né? Ele disse que vai falar com a Mestra Vernestra para que os Jedi o encontrem ali no planeta, pois há uma vergência da força. E agora, com ela e a Osha viva, ele pode provar isso, né? Provar o quê? Que o assassinato da minha mãe foi justificado? E ele diz que tudo que aconteceu lá em Brandon foi um acidente. Então os dois começam a discutir, né? Debate moral, tipo, se o que ele fez foi certo, se o que aconteceu foi um acidente, enfim. E aí o Sol acaba dizendo, né, que a Osha e a Mei, elas não são gêmeas ou irmãs. Mas quando ele vai revelar o que elas são, a Mei aproveitou, né? Tipo, ele tava distraído e ela pegou a cabecinha do Pipe e tava usando para se libertar. Então ela vai dar um choque no Sol e sai correndo até uma outra nave que está acoplada na Polan e consegue desacoplar, né? O Sol vai até o cockpit da Polan e dá início à perseguição. Ela meio que entra num campo de asteroides lá pra impedir que o Sol a siga, porque a nave é muito grande, né? Só que ele tá tomado pela raiva, ele vai seguindo ela pelo campo de asteroides. Ele tá tão irritado que ele puxa o negócio de mira e tá prestes a atirar na Mei, mas o Basil, vendo aquilo, né, sabota a nave. O Sol acaba batendo, no caso a Polana acaba batendo na navezinha pequena, né, que cai em Brandok. Enquanto isso, lá em Coruscant, o Mog vai lá avisar a Vernestra, né, que o senador Raincourt está ali e quer falar com ela. Então ela vai até o escritório, conhecemos, né, o senador Raincourt, e ele diz que ouviu coisas preocupantes, que ela está liderando uma investigação de um assassinato sem a permissão do Senado Galáctico. E ela diz que ela está tentando manter isso internamente, né? Porque se não há uma ameaça maior, então dá certo. Ele questiona, né? Ela diz que, tipo, foi um Jedi que tá morto e tal. E que até agora ela tá dando um jeito nas vítimas. O senador Raincourt está cada vez mais desconfiado.
E ela só fala que tá perto, eles já têm um suspeito e estão perto das respostas, né? Só que aí o senador Raincourt vai tentar julgá-la e diz que ela sabe que ele acredita que os Jedi são um grande sistema de poder desenfreado, que se diz ser uma religião, né? Mas eles estão delirando, pois eles afirmam que controlam o incontrolável. A Vernestra até acha que ele está se referindo à força, mas ele diz não. Suas emoções. Vocês projetam uma imagem de bondade, de moderação, mas é só questão de tempo até o de vocês surtar. E quando, não se. Quando isso acontecer, quem poderá impedir? A Vernestra, obviamente, discorda disso, né? Mas o Raincourt já rebate, dizendo, olha, quando você... Tipo, eu conheço meus colegas de Senado, eles nunca acreditariam que uma galáxia sem Jedi. Mas quando você admira seus heróis, você não precisa encarar o que está bem na sua frente. Eu reportei, né, ao chanceler Drellick sua falta de transparência. E ele vai pedir uma reunião, né? Então, para o seu bem, é melhor você já ter esse suspeito sob custódia quando chegar a hora. Então ele se despede, né, sarcasticamente mandando que a força seja com você para Vernestra. E beleza. Lá naquele planeta misterioso, a Osha e o Estranho estão preparados para embarcar na nave, para ir embora, né? Só que ele ainda assim faz uma outra proposta, tipo, de treiná-la. Ela diz que não é a irmã dela, ele, tem razão, ela aceitou minha ajuda sem nem pensar. E aí os dois embarcam na nave e vão embora. Só que então, na caverna, né, que eles estavam, surge uma mãozinha assim. E nós vemos um Moon conhecido como Darth Plagueis. Pois é. E aí que tá. O Darth Plagueis, pra quem não lembra, é o mestre de Darth Sidious, o Palpatine. E isso levanta mais curiosidade ainda. Porque se ele já tá ali, né, como Darth Plagueis e sozinho, quer dizer que o seu mestre, o Darth Tenebrous, já morreu. E no livro do Plagueis, que é Legends, não é mais canônico, os dois estavam num planeta chamado Baldemic. Nesse planeta, né, tinha uma mina de cortoses. E também foi nesse planeta que o Darth Plagueis matou seu mestre. Então é bem possível que ele tenha pego esse estranho, né, como seu aprendiz. Pois é. Mas enfim, é isso, né? O Darth Plagueis só fica espiando. E Apollon pousa em Brandok. O Sol liga o transponder, né? E usa a força para tentar rastrear a May. Enquanto isso, em Coruscant, o Mog avisa lá para Vernestra, né, que o Sol está em Brandok, que ele ligou o transponder. E ela pede para que ele junte o máximo de Jedi possível discretamente. Ele diz, espera aí, você está prevendo um confronto? Ela, não, uma resolução. Enquanto isso, a Osha e o Estranho também chegam em Brandok e ela toma o controle da nave para eles pousarem perto da fortaleza, né? O Sol já tá lá, investigando as ruínas, procurando a May. A Osha e o Estranho estão lá na parte do elevador, né? Só que, tipo, tá quebrado, então não tem como eles entrarem por ali. E aí o Estranho simplesmente aproveita que a Osha tá distraída e provavelmente voa pra lá pra cima, né? Enquanto ela tenta consertar o elevador. O Sol vai até a parte das pontes quebrada, né? Onde ele fez a escolha dele entre a May e a Osha no passado. Ele continua procurando a May, não encontra. E aí é revelado que a May estava escondida lá no local das pontes. Ela escala, né? E toma um susto quando escuta o Sol chamando por ela. Ela vai até o seu antigo quarto e fica por lá. Enquanto isso, a Osha consegue reativar o elevador. O Sol continua procurando pela May, né? Então o Estranho diz, obrigado por ter me levado até ela. Nós fazemos uma boa equipe. Os dois começam a lutar. E a luta é muito boa. Tipo, eles vão batalhando pelos corredores até chegar no pátio do lado de fora. E eles fazem uma luta aérea inspirada no filme O Tigre e o Dragão. Pois é. E aí o Sol até fala, né, que vai destruí-lo se for preciso. O Estranho rebate que não, se a May pegar primeiro, né? Ele joga os dois sabres de luz, tenta puxar com a força enquanto ele vai correndo para dar um soco no Sol. Só que o Sol afasta tudo, né, com uma rajada de força. Enquanto isso, a Osha chega no quarto e encontra a May, né, que diz, não, olha, é o seguinte,
o Sol é o culpado, ele matou nossa mãe e tal. E ela, não, nada disso. E tipo, a Osha tá culpando a Mei, dizendo que graças a ela, que nunca quis que a irmã se tornasse uma Jedi, né? Ela causou um incêndio, a família delas morreu e por isso a Osha nunca conseguiu acalmar, né, as emoções negativas dela. A Mei tenta dizer que não, que o Sol tá mentindo pra ela desde sempre, que a Osha só não se tornou uma Jedi não foi porque ela falhou, e sim porque o Sol falhou. E aí, né, a Osha já tá cansada disso, ela tá com raiva e começa a lutar contra a Mei. E as duas meio que tem uma sincronia perfeita, é tipo um espelho mesmo. E aí tem até uma transição bem bacana entre a luta delas pra luta do Sol com o Estranho. A nave do Jedi chega em Brendok, né? E o Sol diz que agora o Estranho pagará pelo que ele fez. O seu oponente só responde que não estão ali por ele. Então, eles continuam duelando e o Sol, num golpe bem a la Obi-Wan em Rebels, né, consegue cortar o sabre do Estranho, danificando, impedindo que ele ligue, né, de novo a lâmina. Só que aí o Estranho tira o capacete e quando o Sol vai atacá-lo, né, a Mei aparece e consegue desarmá-lo. Então o Estranho diz, isso, Mei, é a sua hora, acabe com ele, sua jornada estará completa. Mas a Mei não faz isso. Ela joga o sabre do Sol longe, danificando uma parte lá do cabo, deixando o cristal Kyber exposto, né? E ela diz que quer que o Sol confesse e enfrente o Alto Conselho, o Senado, pague pelos crimes. O Sol retruca dizendo que ele fez o que era certo, pois ele queria protegê-las, já que as duas não são gêmeas, elas são a mesma pessoa. Todo mundo ali fica confuso, né? E o Sol diz que não sabe como a mãe Aniceia as fez, mas, tipo, tem relação com a Vergência nesse planeta. De alguma forma, ela usou a força para criar as duas. Então, não, gente, não quebrou o cânone do Anakin escolhido. O Anakin, ele foi gerado pela força, pela vontade da força. A Mei e a Osha não, elas foram manipuladas. A mãe Aniceia manipulou a força para criar as duas. O Anakin não, ele foi um fruto da vontade da força mesmo. Eu sei que a câmera tá um pouquinho estranha, mas eu ainda estou regulando ela, por isso que o vídeo tá travando um pouco. Mas, enfim. O Sol fala que na história da galáxia poucas pessoas tiveram esse poder, né? E é bem quando a Osha chega. A Mei percebendo que a irmã tá ali, né? Ela diz, e você matou nossa mãe, não foi? O Sol acaba admitindo que sim. A Osha escuta e fica, peraí, o quê? E o Sol diz que ele estava fazendo a coisa certa, ele queria protegê-las. E ela disse, se era a coisa certa, por que você não nos contou? Ou melhor, por que você não contou ao conselho, né? E o Sol diz que sem a Mei não havia provas. E aí ele confessa e tal que não falou, porque aí eles teriam levado a Osha embora, ela era velha demais, não iam deixar ela treinar, se tornar uma Jedi. Nesse momento ele começa a sufocar, né? A Osha pede para ele parar de falar e tipo, ela tá segurando o sabre de luz dele na mão. E a gente percebe, né, que ela tá sufocando ele também, com toda da raiva, né? E ela manda ele parar de falar e tal, enquanto ele tá tentando dizer que tudo que ele fez foi que ele a ama, mas tipo, não de um jeito estranho, gente. Claro, essa obsessão dele pela Osha é bizarra, mas enfim, ele tá tentando dizer que ama ela como uma filha. E ela só mandando ele parar de falar, e nisso, quando ela tá segurando o sabre, a pele dela tá em direto contato com o cristal Kyber, começa a mudar de cor, né? Começa a sangrar. E aí, as últimas palavras do Sol pra Osha, né, é que tá tudo bem. E aí, ela o mata, né, sufocando, e a visão dela se conclui. Não foi a Mei que matou o Sol, foi a própria Osha. E sem usar o sabre de luz, foi sufocando com a força, usando o lado negro. O Kaimir, né, o estranho, tenta se aproximar dela, mas ela ativa o sabre de luz do Sol, que muda de azul para vermelho. Então nós vemos um sabre de luz sangrando em live action. No cânone nós já vimos duas vezes isso acontecer. Primeiro foi lá no jogo Jedi Survivor, né? E também numa série de quadrinhos chamada A Ascensão de Kylo Ren. Mas enfim,
Nesse momento, a Vernestra e a galera do Jedi pousam no planeta, né? Ela desce da nave, usa a força e ela sente a presença do estranho. Ela diz, você? Então o estranho bota o capacete, né, de privação e, tipo, ele dá o fora dali sem que a Mei e a Osha percebam, né? E a Mei pede pra Osha ir com ela, pois ela conhece uma saída. Elas vão até a parte lá das pontes, né? Vão descendo pelas rochas e tem um túnel. A Mei revela que quando ela caiu foi sugada por esse túnel. Elas estão correndo dali, os Jedi chegam no pátio, né? E usando psicometria, a Vernestra percebe tudo o que aconteceu lá em Brandon no passado. E aí, ela dá as ordens, né? Tipo, vocês façam as buscas, vocês isolem o perímetro em 5 cliques, eles não podem ter ido longe. Então ela se ajoelha, né, perto do corpo do sol, cochicha alguma coisa para ele, enquanto está sendo observada ao longe pelo estranho. Quando ela termina, ela vira na direção em que ela meio que sentiu estranho, mas ele já não está mais lá. Ele foi embora. O Mog está liderando lá o grupo de busca, né? E eles estão usando o Basil para rastrear a Mei. As gêmeas Aniseias chegam na árvore de Bunta, se reconciliam, né? Pedem perdão uma para outra e tal. Só que o estranho as encontra e diz que se ele conseguiu, os Jedi também conseguirão. Então, basicamente, a Osha ela quer ficar por ali mesmo para falar ao Jedi tudo que o Sol fez. Porém, o estranho e sua irmã a convencem de que ela é muito poderosa. E assim que o conselho souber disso, vão matá-la. A Osha está perdida, sem saber o que fazer, e a Mei pergunta o que ela quer. Então a Osha vira para o estranho e diz, deixa minha irmã ir, e eu prometo que vou treinar com você. A Mei questiona, né, porque os Jedi vão usá-la para encontrar a Osha. Só que o estranho sugere que ele pode tentar apagar a memória dela. Ou melhor, todas as memórias que ela tem da Osha e do estranho. Então, né, a Osha e a Mei se despedem uma da outra. A Osha vai embora com o estranho. A Mei é presa pelo Jedi e é levada para Coruscant, onde é interrogada pela Vernestra, né? E ela tá muito confusa. Ela fala que, tipo, o lar dela foi destruído, alguém matou a mãe dela, teve um incêndio, né? E ela tinha que contar uma coisa para alguém, mas ela não consegue se lembrar. Então, a Vernestra percebe que a última memória que a Mei tem é de quando ela tinha 8 anos de idade. Então ela revela, olha, esse homem que matou a sua mãe, ele era um Jedi, era meu amigo, e ele era um homem bondoso, brilhante e compassivo, mas ele fez uma coisa terrível. Então, chega a reunião lá da Vernestra com o Senado, e a história que ela está contando é basicamente assim. Há alguns anos atrás, houve um grupo de Jedi foram lá para Brandon, né, numa missão, só que acabaram encontrando um coven de bruxas, deu ruim, houve conflito e para esconder, né, passar para baixo do tapete tudo que eles fizeram, eles encobriram a história. Só que aí, agora, né, quando ela estava sendo ameaçada de ser revelada, o Sol, preocupado com isso, matou os comparsas dele e tentou dar o fora. Ao ouvir isso, o Rancor diz, né, que uma revisão externa deve começar imediatamente na Ordem Jedi. E a Vernestra diz, não, isso tudo foi obra de um homem imperfeito. Eles perguntam o que aconteceu com o Sol, né, e ela diz que quando chegaram em Brandon só encontraram o corpo. Ela acredita que ele, sufocado pela culpa e por tudo que aconteceu, tirou a própria vida. Pois é. Enquanto isso, a gente vê o flashback, que na verdade o que ela sussurrou pro corpo do Sol foi um pedido de desculpa, pois ela tá encobrindo a história toda lá dos assassinatos, ela tá jogando a culpa dele, né? Então ela leva o corpo dele para um lago e o crema, basicamente. Ela diz que o Sol cometeu um erro com o qual ele conviveu por tanto tempo que acabou desvirtuando a mente dele. E usou isso pra justificar. E, tipo, ele usou a justificativa de que amava a irmã da Mei pra cada ação que ele tomava. Isso já ela falando com a Mei mesmo, naquela salinha. Ela, peraí, minha irmã, ela, o nome Osha é familiar pra você?
E ela fica confusa, né, sem entender muito bem. A Vernestra diz que os Jedi falharam com ela, mas ela vai reparar isso. Só que vai precisar da ajuda da May para encontrar uma pessoa. Um velho aprendiz, né, um velho aluno dela, antes dele se voltar para o mal. No caso, ela está falando, né, do estranho, do Caimir. Então, sim, confirmado, a Vernestra foi a mestra, né, do Caimir no passado, quando ele era um Jedi. E por isso que ele deve ter aquela cicatriz nas costas, provavelmente é de chicote de luz dela. Enfim, né? Tenso. E aí, de volta àquele planeta misterioso, que provavelmente é Baldenic, né? Nós vemos o estranho e a sua acólita de mãos dadas olhando para o pôr do sol. Assim se encerra o episódio. Só que não, pois nós temos uma cena que era para ser pós-créditos, mas vem antes, né? Onde a mestra Vernestra está lá no templo, ela abre uma sala e diz: lamento incomodar, mestre, mas nós temos que conversar. E a câmera vai se afastando e nós vemos a parte de trás da cabeça do nosso queridíssimo mestre Yoda. Pois é, gente. E é assim que se encerra The Acolyte. Pelo menos a primeira temporada. Não sabemos se a série vai ser renovada. Se for, eu espero que melhorem muito o roteiro, que potencial eles têm. Mas é isso, né? Se quiserem ver minhas opiniões sobre a temporada, vão no meu vídeo específico sobre isso, tá bom? E uma curiosidade, o Chanceler Drellic, ele é um Tarsunt, que é a mesma espécie de um Chanceler que apareceu lá na Nova República em O Despertar da Força. Mas é isso. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo. E a próxima série de Star Wars eu tenho quase certeza que é Skeleton Crew. Tá confirmada para esse ano, só não tem uma data de estreia ainda. Fiquem com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.